Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer aí o caminho das pedras para passar em eletrônica analógica sem muita dor de cabeça, passar de cabeça fria, tá? E esse vídeo vai ser interessante porque é algo mais que eu gostaria de ter feito, que eu sei que daria certo, mais as coisas que eu fiz e deu certo, porém eu não fiz tudo, eu não aproveitei o curso da forma que eu poderia ter aproveitado, muito por questão de maturidade, tá? Mas a ideia é passar esse caminho das pedras para facilitar a vida de todo mundo, porque eletrônica analógica é uma matéria que às vezes você pode sofrer por antecipação, porque é uma matéria muito falada no curso, né? Muitas vezes com muito difícil. É uma matéria difícil, mas pelo que eu vi, é uma matéria difícil porque demanda muito de maturidade. Os conceitos, a base dos conceitos não é tão complexa. Claro que facilmente, se você quiser se aprofundar em estudos de qualquer componente eletrônico assim, você encontra problemas ainda não resolvidos na ciência, né? Transistor mesmo tem efeitos quânticos muito difíceis de modelar e estão aí até hoje. Mas o fato é que a base, tá? A matemática que você vai usar durante o curso não tem contas difíceis e conceitualmente não é nada tão abstrato assim, mas demanda maturidade no conceito. Porque o que acontece no curso de eletrônica analógica, que é diferente do que tem em outros cursos, é que, pelo menos o professor Robson, ele cobra muito a ideia de projeto, que é uma ideia que a gente não vê muito, a gente vê ideia de análise. Análise seria algo do tipo assim, eu te dou um circuito e peço para você calcular uma tensão em um ponto. Um projeto seria, eu quero uma tensão nesse ponto, sabe? Então, meio que existem infinitos circuitos que gerem atenção nesse ponto, mas você vai especificar algumas características específicas que você quer para esse circuito, de tal forma que tenha atenção nesse ponto. É diferente de eu te dar um circuito normal e peço para você calcular as características dele. Isso a gente está bastante habituado. Então tá, então o primeiro passo é vá de cabeça fria. Eu sou uma pessoa que sofre muito por antecipação, porque eu ainda sou uma pessoa que gosta de escutar a vivência dos outros, né? Saber algumas dicas, mas para casos específicos nem sempre isso é bom, ainda mais nessa matéria que é muito falada, tá? Então, beleza. A primeira coisa, cabeça fria e entender que vai demandar maturidade, porque o que vai ser pedido não é difícil, mas é algo que você provavelmente não exercitou durante o curso, que é a ideia de projeto. Pelo menos eu não exercitei. Beleza. Posto isso, vamos começar a falar de prova em prova para saber uma forma eficiente de estudar. Isso pode mudar de semestre para semestre, mas no meu semestre, a prova um, a primeira prova, foi uma prova de parâmetros S. Tá, a primeira coisa aqui é parâmetros S, as pessoas comentam em eletromagnetismo. Ah, isso de onda refletida, onda incidente. Essas ideias de ondas são ideias muito abstratas que a gente veria em eletromagnetismo. Certo, tá certo. O que você tem que absorver aqui é o que a gente vai usar de parâmetro S em eletrônica analógica é simplesmente uma nova forma de você caracterizar o elemento. Como você viu em circuitos 2. Ah, eu posso caracterizar, dou um circuitinho ali, né? Ele tem entradas e saídas. Eu posso olhar para esse circuito como uma grande caixa e eu dou as equações dessa caixa, né? Tipo um quadripolo, né? Ah, e eu posso escolher algum tipo de parâmetro. Pode ser parâmetro de impedância, pode ser parâmetro de admitância. Em eletrônica analógica, o parâmetro mais usado é parâmetro S, tá? Se você já viu circuitos 2, você entende o que eu estou falando. Então, entenda parâmetro S não como uso de conceitos de eletromagnetismo. De fato, tem para você entender todo o significado por trás dos parâmetros, ondas A e B em parâmetros S, precisa de conceitos de eletromagnetismo, de fato. Mas o que você vai usar em eletrônica analógica é uma nova forma de escrever equações, tipo, de você parametrizar um elemento. Ponto final. Só isso, tá? Então, procure não pensar, eu precisaria rever ou ver eletromagnetismo para entender isso. Não, entenda simplesmente como uma forma de você caracterizar os elementos. Poxa, Thiago, mas por que que se usa
o parâmetro S não usa parâmetro de impedância. Isso aí Robson vai te falar. Mas uma justificativa muito boa é que se vocês vão ver esse software aqui no futuro, esse ADS aqui, e vocês vão ver que mundo afora as pessoas costumam caracterizar os elementos de eletrônica com um parâmetro S, tá? Então, para você ver, para você poder modelar é, transmissão de potência, rendimento, algumas figuras de mérito, então as pessoas preferem, né, as pessoas da área de eletrônica preferem escrever através de parâmetros S. Ponto. Certo? Para bibliografia, eu recomendo esse livro aqui do Gonzalez. Esse livro aqui do Gonzalez. O título, esqueci o nome do título, mas é esse livro aqui, Microwave Transistor Amplifiers, tá? Aí vocês vêm aqui na parte de... Ele vai dar aqui o início de parâmetros S e pronto. Vocês pegam os problemas, tá? Cadê? Vocês descem aqui e vocês pegam os problemas. Ler a teoria é importante, tá? Mas a teoria você pode ir também pelo AVA do próprio professor Robson, que eu vou dar as dicas aqui agora. Aqui, ó, isso aqui é muito interessante, tá? Isso aqui ele tá... Na verdade, eu vou comentar disso daqui para a parte do AVA. Deixa eu abrir aqui o AVA. Então, eu vou colocar também AVA Robson. Deixa eu ver se é esse. Tá, perfeito. Por quê? Nessa prova aqui, vocês têm que focar num conceito, que é o principal conceito que será cobrado, o conceito de impedância casada. Casamento de impedância, tá? Porque, e para você fazer isso, a dica que eu vou dar, a dica é demonstrar as relações. Por exemplo, vamos pegar aqui uma relação bacana aqui. Para dar como exemplo. Aqui, por exemplo, essas relações aqui. Vocês estão vendo essas relações aqui? Ah, potência incidente igual a 1 meio. Vocês não sabem o que é isso aqui, mas apenas entendam o espírito da coisa que eu quero dizer. Ah, potência incidente igual a 1 meio do módulo de zero ao quadrado. Potência na carga é 1 meio do módulo de B zero ao quadrado, certo? Demonstrem isso daqui, tá? Porque isso daqui só vale. Eu vou desenhar, vou fazer um exemplo aqui no Paint. Imagina que aqui tem um certo circuito, aí aqui tem, sei lá, um certo Z0, aí aqui também tem um certo Z0, tá? Essas relações que vocês estão vendo aqui só vale se a impedância for casada. Tipo assim, se esse cara for igual a esse cara, certo? Então demonstre essas relações para saber como chega nisso aqui. Porque na prova, Robson pode muito bem chegar aqui e ao invés de colocar um Z0, colocar um Z qualquer. Tipo, esse cara diferente desse cara, tá? E aí essas relações mudam. Essas relações vão ficar em função dos parâmetros S da sua rede, tá? Então imagina que aqui tem certos parâmetros S, tá? Então aprendam a demonstrar essas equações. Ele vai demonstrando, tá? Isso aqui. Então, mas você pode demonstrar. Busque demonstrar isso aqui, busque na bibliografia, entenda o conceito de impedância casada, entenda a validade das equações, tá? Então acho que o principal é entender a validade das equações, tá? Então o principal aqui é entender a validade das relações de ondas. Pronto, isso aqui é matemático, tá? Você vai fazer as contas e você vai ver, ah, isso daqui vale quando a impedância é casada, isso aqui vale quando a impedância não é casada, enfim. Busque entender essas relações, porque assim vocês não vão entrar em pegadinha quando mudar uma coisinha ou outra no circuito. E isso te dá intuição também do significado de cada parâmetro, tá? Enfim, como dica, vocês vão usar esse livro aqui.
Beleza. A segunda prova, a prova 2, foi sobre polarização de transistor, tá? E aqui entra algo que eu gostaria de ter feito, mas eu fui preguiçoso e acabei não entendendo muito bem no momento do curso. Para bibliografia aqui eu vou recomendar o Hasav mesmo, o Hasav é um bom livro. A teoria dele é muito boa, tá? Mas a ideia, a dica aqui é entender o porquê, entender o motivo. O ideal aqui é você entender por que se polariza como está se polarizando. Enfim, você entender a topologia de polarização, tá? Então acho que assim é mais fácil de entender, né? Entender a topologia de polarização. Porque polarizar um transistor é basicamente fazer ele funcionar em uma certa região que você quer. Então aqui já é outro ponto. Entender bem as regiões de operação de um transistor. Geralmente o transistor ele pode operar em algumas regiões como corte, saturação, tá? Na região ativa também. Isso vai variar de transistor bipolar para transistor MOS. Mas a ideia aqui é você entender a topologia. Por exemplo, um circuito muito simples de, de polarização é, por exemplo, está aqui um transistor TBJ e eu quero polarizar ele, tá? Imaginem que o meu objetivo seja polarizá-lo com uma fonte só, né? Então imagina que aqui tem meu VCC, né? Então, sei lá, para polarizar aqui, vou desejar certa tensão aqui, então eu coloco um resistor aqui, liga para cá, coloco um certo resistor aqui, liga para cá, eu coloco um certo resistor aqui, liga para cá, para rolar um divisor de tensão aqui. Por exemplo, eu posso colocar também outro resistor aqui e pronto, tá? Então, e aqui eu coloco minha entrada, por exemplo, né, de alguma forma. Mas a princípio eu vou tirar essa entrada aqui só para ficar o circuito de polarização. Tá, então qual foi o objetivo desse circuito de polarização? Eu quis fazer meu transistor funcionar usando apenas uma fonte DC, tá? Pronto. Então, você tem que entender o motivo, tá? Outra coisa, você tem que entender o porquê de, de se adicionar esses resistores, tá? Porque, por exemplo, isso aqui é um TBJ, tá? Eu posso... passa a corrente aqui, tá? Se passa a corrente aqui, eu também... Isso aqui tem dados de projeto. Isso aqui já começa a ficar um pouco nebuloso de explicar, mas você pode estimar uma corrente que passa desse lado em função da corrente que passa aqui no coletor, tá? Você vai ter outras liberdades de projeto quando você trocar esse cara aqui por um MOS, por exemplo, porque no MOS não vai passar corrente na base. Mas o fato é, você tem que entender por que essa topologia está sendo usada. É porque isso aqui é um circuito simples de polarização que eu estou usando apenas uma fonte, DC. Ponto. É isso que você tem que entender. Porque se isso daqui ficar muito jogado, vão existir outros circuitos de polarização e você não vai entender o porquê que você está fazendo, tá? Então é importante saber o motivo. Vai ter uma hora que você vai querer polarizar isso aqui com uma fonte de corrente. Então você tem que entender o que é uma fonte de corrente, quais são as características de uma fonte de corrente boa, e quando é que essas características vão convir ou não. Por exemplo, alta impedância, se prejudica ganho, se não prejudica ganho, certo? Você tem influências de realimentação e tal. Então, o ideal aqui é você entender as topologias de polarização, entender bem as regiões, tá? Porque a depender de como você projete cada resistor aqui, isso aqui pode operar na região ativa, mas também pode operar na região de saturação, mas também pode operar na região de corte, tá? Então, o ideal é você entender bem as regiões e entender por que você está polarizando da forma que você está polarizando.
É isso, tá? Deixa eu ver se teve outra coisa aqui, essa prova. Ah, sim, outra dica disso daqui é que Robson geralmente pede ganho, tá? A outra dica para isso aqui é essa aqui. Essa aqui eu deveria estar um pouco mais, mas eu acabei vacilando essa dica, mas enfim, tendo essa dica, é estar muito habituado ao circuito de pequenos sinais. Vocês vão ver ao decorrer do curso que o circuito de pequenos sinais é uma forma da gente é, escrever o transistor, em termos de elementos de circuitos mais simples, elementos lineares, tá? Vocês vão ver que vocês vão poder escrever o transistor é, dessa forma aqui, por exemplo, tá? Não está bem desenhado, mas vocês vão ver, tá? Isso aqui é um transistor e vocês fiquem habituados com isso, aprendam a escrever as equações desse cara aqui, tá? Porque vai ajudar muito, tá? No futuro, isso daqui pode ser incrementado, né? Você vai colocar umas capacitâncias daqui para cá, tá? Mas a dica é, se vocês estão vendo esse vídeo aqui e não sabem o que é isso, não se espantem. A questão é, quando chegar a falar de circuitos de pequenos sinais, dominem isso, tá? Dominem muito bem isso. E é basicamente isso. Deixa eu ver se teve mais outra coisa nessa prova. Acho que não, tá? Mas quando eu digo de entender topologia de polarização, busquem ver, né, os significados, os porquês, tá? Vou definir aqui como os porquês, entre aspas, os porquês de se usar, os porquês de se usar, por exemplo, espelhos de corrente, e aí vocês vão ver várias coisas aqui, o que é uma fonte de corrente, etc e tal, tá? Para a terceira prova, o assunto foi sobre amplificadores, realimentação e ruído. Beleza. A parte de ruído é simples, só vai ser cobrado ruído térmico. Ruído. Então, ruído térmico. Então, sei lá, apenas aprenda como calcular o ruído térmico causado por resistores. Só que não tem muito o que falar. Não é a parte difícil da prova. Realimentação. Realimentação pode ser um pouco mais abstrato, mas para realimentação entendam bem. Ah, esqueci de. Recomendei o rasável. Mas aqui e também. E Ava Robson. Para realimentação, entendam bem o tipo de amostra e o tipo de comparação, tá? Não vou falar sobre isso aqui porque o vídeo se estenderia muito, mas foquem, tá? Quando aparecer isso vocês vão entender. Foquem na condição não foquem na condição, é melhor falar é, isso aqui é importante porque vários circuitos de realimentação, quando você vai ver a função de transferência, às vezes dá algo muito, muito grande, tá? E se você for fazer isso na mão, você vai se assustar, tá? Então entendam que se cair na prova, vai cair de uma forma que você pode usar uma ferramentinha, tá? Que é a ferramenta do ganho em malha fechada. Vocês vão estudar isso, vocês vão ver as condições, quando pode fazer isso, quando não pode. Mas o ganho de malha fechada geralmente é muito simples, tá? Você vai bater o olho e vai ver, esse aqui é um divisor de tensão, e sai o ganho de malha fechada rapidinho, tá? Então, realimentação, aprendam bem, tá? Aprendam e aprender bem
comparação, tipos de comparação e amostragem. Tipos de comparação e amostragem. Certo? E aprender também, aprender amplificadores direcionais. Ou diferenciais, perdão. Então, entender o motivo, por que se usa um amplificador diferencial, tá? Por que se usa um amplo diferencial, por exemplo, tá? Como polarizar? Como polarizar um amplo diferencial? Tá? Os ganhos, né? Os ganhos de um amplificador diferencial. Saiba também sobre irregularidades num par diferencial, tá? Nada disso vocês sabem ainda, mas quando chegarem esses termos, foquem, tá? Foquem. E exercício daqui, o razoável é muito bom. Biblio razoável, tá? Então, vocês veem aqui. O Cedra também é muito bom, tá? Então, vou colocar Cedra aqui também. Cedra. Beleza. E por que que isso daqui é importante de se falar? Porque Robson ele é um cara que ele preza muito pela formação do aluno. Teve um dia que ele falou em sala que a aula dele é para você trabalhar em qualquer lugar do mundo. Porém, então, o que isso significa? Que ele busca dar ênfase em cada detalhe, de cada ponto, de todas as formas. Então, tipo assim, ele vai falar sobre coisas que são importantes, mas que não necessariamente vão ser cobradas em prova. Às vezes pode ser, mas geralmente não. Tipo assim, ela vai falar sobre inspeção de bandas de passagem no circuito. Ah, esqueci de falar que aqui também cai ampliópio. Só que também cai ampliópio. Aqui. Ampliópio. Ampliópio vocês viram em circuitos 2, imagina. E ampliópio você tem que saber as condições. Ampliópio você vai normal, igual aos circuitos 2. Então revisem. Princípio da superposição. Revisem também não idealidades. Tá. Ampliópia é de boa, vocês tiram de letra. E aí aqui vocês vão pegar o Ava Robson, puramente. Ava Robson. Tá, beleza. Por que eu tô falando isso aqui? Robson ele busca dar todos os assuntos de uma maneira plana, tá? Porque ele julga todos os assuntos tão importantes. Ele não julga um assunto mais importante que outro quando ele vai dar aula, certo? Mas claro que isso pesa na prova. E você, como aluno que tem outras matérias, tem que priorizar o seu estudo, tá? Então, tipo assim, ele fala de coisas, não vou dizer inúteis, úteis, né? Se você é da área, obviamente você vai usar. Porém, se você é uma pessoa que, porra, detesta eletrônica, não vai usar eletrônica, você quer somente passar na matéria, isso é um pensamento meio medíocre, mas vai acontecer porque você tem uma vida fora da UFBA e nem sempre a carga horária é justa. Você tem que priorizar o que cai na prova. Então, geralmente, é isso daqui que cai na prova de fato, tá? Então, ele vai falar de algumas coisas que são, de certa forma, intimidadoras, tá? Você, às vezes, pode não compreender o que ele está falando. Mas o fato é que foque muito bem no que tá escrito aqui, estude bastante o que está escrito aqui e tenha maturidade, tá? Tenha maturidade porque a prova é de projeto. Entender condições de operação, certo? Então, é isso que tem que focar, tá? Vão ter coisas como formas de obtenção de função transferência, formas de obtenção de sistema para oscilar em tal condição, usando, por exemplo, lugares raízes, talvez. Isso é conhecimento importante de você ter, mas não é o tipo de conhecimento que você vai usar na prova. Então, isso daqui é um filtro do que está na prova e é isso. A dica aqui é saber demonstrar, saiba demonstrar as condições de parâmetro S para saber quando a equação vale e quando não vale, para caso caia na prova algo um pouquinho diferente, para você saber como safar. Polarização, entenda muito bem as regiões
de operação, entenda o motivo da topologia. Ah, quero polarizar com a fonte de corrente, quero polarizar apenas com a fonte DC, tá? Por aí vai. Entenda o porquê dessas coisas. Amplificador. Foque em realimentação. Cara, realimentação você tem que pensar em comparação, amostragem e malha fechada. Ganho de malha fechada. Então, as palavras-chave os termos-chave, né? Ganho de malha fechada, amostragem e comparação. Ponto. Ruído, basta calcular o ruído térmico no ampliop. Normal, igual a circuitos 2, não idealidades. Amplificador diferencial. Aí entra mais conceito, porque você tem que, quando você for polarizar, essa parte aqui, né? Cadê? Polarizar um amplificador diferencial. Aqui pode entrar algumas coisas, né? Você tem que saber, porque quando você polarizar, vai que um entra em corte, outro entra em saturação, por exemplo. Então, tem que saber isso. Então, você tem que saber o motivo, né? Tem que saber bem as condições de operação do transistor. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Tem vídeo no canal sobre essa parte aqui. É isso. Cabeça aberta. Não, enfim, se deixem abalar. A matéria demanda maturidade, mas em termos de abstração de conceito, cara, se você chegou aqui, se você já passou de sinais um, sei lá, sinais 2, são matérias assim, que os conceitos são bem mais abstratos. A matéria é mais fácil, eu acho, mas os conceitos são bem mais abstratos. Então, o importante dessa matéria é maturidade. Enfim, é isso, pessoal. Paz a todos e abraços.